Queridos amados irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja no seu coração. Eu quero ler um texto da palavra de Deus que está no Salmo de número 50, versículo 17, capítulo 51, 51, verso 17, ele diz o seguinte: sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Queridos, eu tenho me preocupado com a questão de como é que nós nos relacionamos com Deus e como nós pensamos que Deus nos vê. Eu tenho visto que algumas pessoas, quando se fala em orar, e eu gostaria de falar sobre isso, sobre a oração, o relacionamento com Deus, a oração cotidiana, há muitas pessoas que pensam que Deus está preocupado com fórmulas, com rituais. Tem gente que faz um ritual para orar. Ele acha que Deus só vai atendê-lo se ele fizer um ritual. Tentar impressionar Deus com a sua maneira, com a sua voz, entonando a voz, e às vezes as pessoas começam a orar assim: ó Deus, ó Senhor, Deus Todo-Poderoso, nós invocamos nesta hora, e eles acham que se eles fizerem isso, eles vão impressionar Deus, que Deus vai ficar impressionado com essa entonação de voz e que Deus vai atender a oração simplesmente por causa disso. Outros pensam que é suficiente um ritual que ele faz no culto. Ele já veio ao culto e no culto ele orou, ele buscou Deus e ele sai dali, isso é já o suficiente, ele não precisa de fazer mais nada. É interessante que algumas pessoas acham que para orar a Deus ele precisa estar bem arrumado, precisa colocar uma gravata, alguma coisa assim, porque ele pensa que Deus é igual a um governador, que ele tem um protocolo para obedecer, ele tem que vestir uma roupa bonita, passar um perfume, obedecer algumas regras para chegar até lá. E aí, diante disso, ele acha que fazendo todo esse ritual, Deus vai atendê-lo. Eu tenho conversado com pessoas que eles dizem que não tem tempo muito para orar. E eu descobri que o tempo que ele diz é porque ele não tem o tempo para fazer esse ritual de oração, Como, por exemplo, chegar na presença de Deus. Se ele estiver, por exemplo, tomando um banho, por exemplo, ele não pode orar, porque ele está nu. E algumas pessoas já me disseram que dormiam de roupa porque podia ser que o anjo do Senhor viesse visitá-lo e ele estaria descomposto e Deus não ia atendê-lo. Queridos, onde é que a Bíblia mostra isso?
Nós não encontramos isso em lugar nenhum da Bíblia. A falta de conhecimento das pessoas fazem com que elas errem. E isso cria uma barreira para que a pessoa busque a Deus. Outras pessoas confundem a fé com emoção. Eu me lembro que, conversando com meu avô um dia, eu disse para ele o seguinte, que ele precisava orar com fé. E ele me disse: meu filho, eu oro com tanto temor a Deus que a lágrima corre. E eu disse para ele: vovô, o senhor está confundindo fé com emoção. As nossas emoções, elas não impressionam a Deus. Deus não fica impressionado pela minha emoção, pela minha lágrima. O que mexe com o coração de Deus é a minha sinceridade. Outros pensam que para orar precisam ensinar português para Deus. E aí eles começam a falar palavras técnicas, palavras bonitas, e isso não impressiona Deus. Não é isso que faz Deus atender a nossa oração. A palavra do Senhor diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. E é interessante, queridos, que nós precisamos de entrar na presença de Deus sem todo esse estereotipo. É oração simples. Nós podemos orar em qualquer hora, na rua, dirigindo, cozinhando, fazendo qualquer coisa. Aí, algumas pessoas têm me dito assim: pastor, mas isso não é uma falta de respeito? A gente não está desrespeitando a Deus? Por exemplo, orar na hora do banho, nu, ou dormir até mesmo sem uma roupa comprida para cobrir o corpo. Isso não desrespeita a Deus? Querido, Deus precisa de roupa para nos ver? Será que Deus nos vê de roupa? Deus é onisciente, Deus é onipotente. Deus não precisa de roupa para nos ver. E outra coisa, eu não estou ensinando que você tem que ir na igreja desorganizado. Não é isso. Porque na igreja é um lugar social onde tem regras. E nós precisamos ir bem arrumado. Por outro lado, existe aquelas pessoas que acham que também pode, já que Deus não nos vê de roupa, então nós podemos ir na igreja desorganizado, de camiseta sem manga, de chinelo de dedo, não estou dizendo assim que você não pode ir de chinelo, não é? Dizendo assim, como se você estivesse na praia, é isso que eu quero dizer, de bermuda, camiseta regata, porque Deus não exige nenhum protocolo, mas não é isso que eu estou ensinando. Eu estou dizendo que na igreja a gente precisa ir como se a gente vai para um lugar onde existe regra, onde vamos ter comunhão com Deus e com as pessoas. Agora, quando nós estamos em nossa casa, nós não precisamos de regra para falar com Deus. Deus nos atende da maneira que nós estamos. Deus, Ele não olha para a nossa roupa, Ele não olha para o nosso calçado, nem para o nosso carro, nem para a nossa casa. Deus olha para o nosso coração. É o coração que Deus leva em consideração. No texto que eu li, eu gostaria de repeti-lo aqui, ele diz o seguinte: pois não te comprases em sacrifícios. Olha aí. Então tem muita gente fazendo sacrifício, achando que Deus vai atender ele por sacrifício. E ele não se compraz em sacrifício. É o que diz o texto aqui. Do contrário, se eu te daria e não te compraz em holocausto, sacrifício para Deus. Qual é o sacrifício para Deus? O sacrifício para Deus, agradável a Deus, é um espírito quebrantado e coração compungido.
né? Deus não olha, não é para nossa roupa. Deus não olha para a marca de sapato, nem para a marca de camisa. Deus olha para o nosso coração. Portanto, querido, você pode orar o tempo inteiro, que você esteja de roupa ou sem roupa, ou esteja no banheiro tomando banho, ou esteja na rua andando, ou esteja lavando prato, ou trabalhando no computador. Não importa, toda hora é hora de orar. E eu me lembro de uma mulher que me disse que ela dormia só com roupas por causa do anjo do Senhor, que podia vir à noite e ela estaria de maneira inadequada. É interessante notar, queridos, que a palavra de Deus, ela diz que a carne e o sangue não herdam o reino do céu. Não herdam. Essa roupa aqui, ela não vai para o céu. Está entendendo? Então nós precisamos entender que precisamos estar bem quando estamos bem vestidos no templo, porque estamos num lugar social, e que existe aquela regra que a gente conhece, e isso é importante observar. Mas nada nos impede de que eu ore. Se, por exemplo, se eu estiver sem camisa e precisar de orar a Deus, você acha que Deus não vai me atender porque eu estou sem camisa? Ou porque eu estou de bermuda? Ou porque eu acabei de sair do banheiro, estou de cueca e eu estou andando lá no meu quarto, eu não posso falar com Deus porque Deus não vai me atender? Quando? Isso não existe. Deus me atende é quando o meu coração está descoberto diante de Deus. É quando o meu coração tem sinceridade, quando o meu coração é santificado a Deus. É isso que faz Deus atender a minha oração. Por outro lado, existem pessoas que têm um ritual sem temor. Tem gente que faz um ritual para oração e você vai ver a vida dela, não tem nenhum temor de Deus. Isso também não vale nada. Então, entre na presença de Deus com palavras simples. Não queira ensinar a Deus português. Não queira impressionar Deus com lágrima, com sentimento, com emoções, nem com a entonação da voz. Seja você mesmo. Fale simples, como você é. Faça oração como uma criança faz. É essa oração que Deus atende. Se você invocar o Senhor com simplicidade, sem nenhuma pretensão de querer impressionar Deus, certamente Deus virá em seu socorro, pois Ele diz: clama a mim e responder-te-ei. Essa é a promessa de Deus na sua palavra. Ore a Deus com simplicidade. Descubra o coração para Deus. E Deus ouvirá a sua oração, porque Deus busca um coração sincero. Por isso diz a Bíblia: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Deus abençoe a sua família, lhe dê muita graça para orar constantemente. Amém.